Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação, entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje temos conosco o Márcio Teshima. O Márcio Teshima é um líder experiente em transformação digital e empreendedorismo, com destaque na sua atuação, como um vendedor de 5 startups focadas no mercado B2B e também de transformação digital. Além disso, ele possui uma ampla experiência em fusões e aquisições, avaliação de ativos tecnológicos e gestão de equipes também. Reconhecido como um líder digital pela Michael Page, o Márcio é certificado em diversas áreas, incluindo gestão de pessoas, negócios e tecnologias emergentes como blockchain e fintechs. A sua trajetória também inclui colaborações estratégicas com empresas e escritórios de advocacia de renome, além de sua atuação como mentor e advisor em diversas iniciativas de inovação e empreendedorismo. A sua experiência abrange uma variedade de papéis muito grande, desde conselheiro a empresário. Bom, eu vou conversar aqui com vocês com o Márcio Teshima, trazer o Márcio aqui para essa conversa. Márcio, seja muito bem-vindo. Lilian, muito obrigado. Ficou até bonito, viu? Você falando do meu currículo, coisas que eu já passei. Quando a gente escuta assim, nem parece que doeu tanto em muitas coisas, né? A gente vai aprendendo no mundo corporativo, né? Eu até brinco, né? O LinkedIn não mostra as vezes que a gente quebrou, ele mostra as vezes que deu certo. Então, muito obrigado pela introdução. E é mérito seu, você tem um lindo currículo, tem uma trajetória e você batalhou para isso, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar e reconhecer as nossas batalhas e as nossas vitórias, né, que a gente tem nas batalhas. Que você mesmo disse, o LinkedIn não mostra o que acontece para a gente conseguir ter tudo, né? Isso é verdade. Márcio, mas a gente está aqui nessa conversa, é um papo descontraído, tá? Pra gente conversar, e eu sempre falo que é LPA e você, a Lilian Primo Albuquerque, você que está aqui, a gente batendo esse papo, trazendo para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, insights valiosos, aprendizados. Meu objetivo é que as pessoas realmente aprendam com quem está aqui, aprendam com a gente, e claro, eu acho que a gente está numa jornada de contribuição e o programa ele veio para isso. Então, falando nisso, falando da sua experiência, né? Que você tem uma variedade de papéis, eu gosto disso, também sou uma pessoa de múltiplos papéis. Você vai desde conselheiro a empresário, como é que você equilibra essas diferentes responsabilidades e também como que elas têm complementado a sua carreira. Conta pra gente. Bom, tudo começa com o menino que veio do interior, caipira, pé vermelho, que veio do Paraná, que escutou do pai falando o seguinte: cara, estuda, que a única coisa que não vou te roubar na vida é estudo. Quando eu entendi que isso era verdade, eu vim estudando, e desde os meus 6 anos de idade aos 50 que eu tenho hoje, eu continuo estudando. Uma forma de estudar ainda é ensinar, né? Então eu aprendo cada vez mais que eu ensino, eu vou aprendendo mais. Vão caindo muitas coisas diferentes, a gente tem que se aproximar e entender, trabalhar. E trazendo isso para a sua pergunta, vou fazer um protocolo aqui. Eu tenho TDAH, tá? Então, assim, o meu TDAH faz, às vezes, as coisas fugirem de lado. Então, às vezes, eu uso a ironia, porque, às vezes, eu esqueço das coisas, mas, quando eu sair do ritmo, você me traz de volta, faz parte do negócio, né? Então, como empresário, eu sempre foquei em negócios que eu acredito. Muitas vezes a gente é contratado por empresas que a gente nem conhece valores, nada, a gente entra nelas, mas depois que nós estamos dentro dela, a gente vai fazendo daquilo nosso lar e a gente replica a nossa maneira de ser. Quando a gente está nesse processo, a gente vai construindo empresas que a gente quer estar dentro. Então, eu tive oportunidade de ser líder muito cedo, né? Com 20 e poucos anos eu já era líder de muitas pessoas. Aos 42 já era vice-presidente, com 4.500 pessoas espalhadas pelo Brasil. Então, essas coisas elas vêm acontecendo. E dentro desse processo, controlar o tempo e saber o que a gente quer fazer, ele é muito importante. Por quê? Tem a família, tem a religião, tem a saúde, tudo isso a gente tem que equilibrar. Lógico que muitas vezes a gente foge disso por um certo período, mas a gente tem que voltar.
né? Então, assim, nem sempre a gente vai exatamente daquela risca, mas a gente está preparado para voltar, né? Quando você consegue compreender isso, fica fácil de você encaixar as duas coisas, o mundo corporativo e o mundo da gestão, né? Então, a minha visão de conselheiro foi, quando eu saísse do mundo de gestão, a jornada de conselheiro é a jornada que eu queria para a minha vida. Por quê? Eu descobri que sendo CEO, CIO, COO ou C-Level, a gente não é a última palavra. Sempre tem um conselho em cima da gente e a gente tem que prestar contas. Muitas pessoas não sabem disso, mas a gente presta muitas contas. E prestando contas, a gente sempre fica à mercê também de não fazer o que a gente quer. Quando eu entendi isso, eu falei, opa, eu quero estar naquela posição. Estudei muito, então eu estou há mais de 15, 17 anos já ocupando posições de conselho, né? Muito por causa das empresas que eu vendi e fui sendo adquirido, mas eu vim aprendendo com isso, né? Então eu saí do corporativo para o conselho e hoje eu mesclo essas duas coisas. Então eu consigo controlar o tempo das duas. E isso vai encaixando ao longo do tempo. Equilíbrio, né? Importante. Você falou de pilares importantes, né? Falou da família, do seu aspecto espiritual ou religioso, e falou do aspecto profissional. É muito importante a gente ter um equilíbrio, uma sinergia entre as coisas, porque não tem o Teshima profissional, o Teshima pessoal. Tem o Márcio Teshima, que é um ser humano, Exato. que tem que ter uma complementaridade com as duas coisas ali, mas não dá para vestir a capa, sou profissional, tirei a capa, sou o pessoal aqui. Eu acho que a gente é ser humano, é difícil ficar mascarando isso, né? E eu até brinco com isso, Lilian, que eu estou na minha 4ª versão de atualização de software, né? E nessa 4ª versão, a gente desacredita de um monte de coisa, a gente tem que esquecer muitas coisas que a gente aprendeu e era ferro e fogo e não vale mais hoje em dia. Então a gente tem que esquecer, tem que ter coragem de desaprender e aprender de novo. Quando a gente aprende de novo, a gente vê que todos esses valores, que são os que você está falando, eles têm que estar conjugados na nossa vida e na nossa empresa. E é uma coisa só, então não dá para você separar quem você é de onde você trabalha, porque você leva isso para dentro. Né? Então, se você não fizer isso também, cara, não tá com alma, você não entrega tudo de si. Né? Então, acho que isso que falta. Invista no seu CPF e depois você investe no seu CNPJ. Com toda certeza. Se você não tiver um CPF muito bom, consequentemente o CNPJ não vai ser muito bom, não. O CNPJ é feito de muitos CPFs que acreditam naquele mesmo propósito. Né? Então, é muito importante isso que você está falando, porque a empresa ela tem o que a gente fala de valores, de propósito, mas são as pessoas que entregam. Se as pessoas não tiverem compradas e seguindo aquilo como valor, não é um valor original da empresa. Perfeito. Isso é muito importante, né? E também eu queria ouvir um pouco mais, né? Porque toda essa jornada, eu falo de empresário, a conselheiro, a gestor, fundar e vender 5 startups. É impressionante, é uma conquista impressionante. Não é fácil você fundar e fazer a venda, né? Fazer o exit, que é ter a saída dessa startup, fazer a venda dessa startup. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre esse processo, compartilhasse um pouco sobre os seus desafios que você encontrou durante esse processo, né? E também como é que você superou, porque a gente tem muitas pessoas que são empresárias, que são startupeiras, que estão ouvindo a gente e que têm desafios e que pretendem, por exemplo, vender o seu negócio, né? Fazer um trabalho de M&A, né? Como é que eu levo para o mercado para vender a minha empresa? Conta pra gente um pouco sobre isso. Conto. Eu sou um cara muito fácil de aprender coisas e eu não tenho muito apego, assim, como eu citei meu pai, eu vou citar minha mãe. Minha mãe fala assim, a gente cria filho para a vida. E a startup, naquele tempo nem era startup, é uma empresinha, mas a gente cria a empresa para ela crescer e não depender de nós. Quanto menos ela depender da gente, ela melhor. Ela entregou o valor que a gente queria para o mercado, né? Então, quando eu criei as empresas, né, nem todas eu vendi porque eu quis, né? Mas quando eu criei as empresas, foi porque eu queria entregar valor, eu tinha um propósito, eu tinha um valor para ser entregue, eu tinha uma coisa que eu acreditava que mudaria o rumo de como as empresas trabalham, fazem transformação digital, trabalham seus processos. Essa é a minha característica.
eu sempre trabalho em processos que as pessoas não estão vendo. Então, é o que a gente chama de back-end. Então, toda a parte de transformação digital de uma empresa para que ela consiga ter mais eficiência, mais valor, mais controle, né, mais governança, compliance e tudo mais. Então, eu fui muito bom em fazer esse tipo de transação, em criar esse tipo de coisa. E as coisas foram acontecendo. Nem sempre as coisas são marcadas, né? Um exemplo de uma empresa que nos provocou, eu nem sei, acho que eu nem te contei isso, né? Mas lá atrás, o meu primeiro M&A, ele aconteceu porque a gente estava muito próximo naquela época da IBM. A IBM acreditava no nosso produto, a forma com que eu conduzia a levar isso ao mercado. Só um parênteses, trabalhei na IBM por mais de 15 anos e me conectei com o Teshima lá na IBM, só para vocês entenderem porque que ele mencionou a IBM aí. Conta aí. Verdade, né? Nós dois vendendo coisas que hoje em dia no mercado se fala transformação digital. Cara, lá atrás a gente estava falando desse assunto. Não vamos falar quanto tempo atrás, mas era lá atrás, né? Mas o que era importante para nós naquela época, né? Era entregar valor. E naquela época, eu já chegava entendendo o mercado, falei com a IBM e a IBM deu um propósito para a gente. Ela falou assim, a hora que a sua empresa estiver faturando 200 milhões, a gente vai adquirir vocês. Eu fiquei com isso na cabeça, eu ouvi isso da IBM e falei, nossa, vamos chegar. Falta pouco, cara, a gente tá faturando 6 milhões. Falta pouco. E aí nós fomos tratar, né, e falar disto, e falar do M&A, né, e comecei a avançar no mercado e tudo mais, de discutir e achar as empresas. Quando eu achei as empresas, então, alguém que rimava com o que eu falava e agregaria valor e eu podia chegar nos 200 milhões, foi o meu primeiro a forma de vender a empresa. Eu fiz uma fusão e aquisição, e essa fusão e aquisição foi adquirida por uma empresa, quando eu fui trabalhar com a Fint. Quando eu fui falar com a IBM, já todo tranquilo, feliz, que a gente já estava chegando nos nossos primeiros 50 milhões, ela falou, legal, mas ainda está pouco. Mas nosso objetivo é chegar nos 200 milhões. Ela falou, não, calma, é isso aí. Só que são 200 milhões de dólares. Eu só não sabia desse detalhe. Mas me motivou a fazer a minha primeira venda. Né? Excelente. Então, essa foi a primeira coisa engraçada, que foi uma motivação vindo de uma multinacional, falando como é que eu devia enxergar o mercado, e a gente avançou. Excelente, já teve um crescimento aí, e ele falou muito de fusão e aquisição, né? Na hora que você junta uma empresa com a outra, você faz uma fusão, e aí você também pode desenvolver um trabalho para você ser adquirido por uma outra empresa, que era o que ele buscava através de uma multinacional. Óbvio que você encontrou um desafio aí, né, que a gente de 200 milhões para 200 milhões de reais para dólar é diferente, mas já gerou um crescimento, ou seja, já te instigou a ir atrás de fazer acontecer. E claro que ele tem mais histórias para contar aqui, que inclusive foram desdobrando novas coisas que ele vai contar aqui para a gente, mas no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada.
A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Ateliê Granfinal é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Granfinal tem. A essência da vida está na doçura de viver. Confira todo o cardápio através do Instagram, @granfinalatelier-sucre e pelo site granfinalateliersucre.com.br. Voltamos aqui para o segundo bloco e essa conversa aqui está aquecendo cada vez mais, porque o Márcio Teshima tem muita coisa para ensinar aqui para a gente. E eu pedi para ele contar um pouco mais sobre mais um desafio nesse cenário de venda de startup. Conta para a gente, Teshima. Bom, vou falar da última, né? Quando a gente fala que a gente vendeu, mas não queria vender. Eu desenvolvi uma empresa que estava no começo de vida dela, estava com 1 ano, né? E a gente criou um produto para o mercado B2B, que era um canivete suíço que ele podia escalar para produtos. Meu primeiro cliente foi a Starbucks. A Starbucks olhou o meu produto, falou, cara, eu vou te dar um desafio. Preciso que tu faça um motor aqui para isso e me disseram que a sua tecnologia serve para... sirvo, vamos fazer. Quando ele me propôs o que era, eu não entendia nem o mercado, como é que aquilo lá funcionava. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer o detalhamento desse produto, vamos entender um pouquinho de como é que vocês vão utilizar a construção, e aí eu vou usando técnicas de product design, né, e de desenho de produto para que eu vá construindo para vocês. Aí fizemos imersão, né, tínhamos 90 dias para entregar essa prova de conceito desse produto e durante esse tempo, 45 dias eu usei para fazer entrevistas para entender o modelo de negócio e é uma coisa complexa porque era para fazer um ledger bancário, né, então é um livro mestre, né, um livro mestre que coloca os dados de todas as transações de um banco dentro da minha plataforma. Eu falei, poxa, beleza, vou fazer, né? Tenho 2 sócios aqui que são doidos como eu, pegamos o desafio e falamos, nós vamos entregar em 90 dias. Ele falou, não, 90 dias não, já passou 45, né, do tempo que a gente tinha. Falei, vamos fazer. Acontece que nós fizemos, entregamos a prova de conceito, foi maravilhosa.
A Starbucks continuou com o produto com a gente, né? A gente continuou evoluindo para melhorar a experiência em aplicativo digital, para trazer novas experiências digitais para o PDV, né? Para a loja também. E o nosso produto ele começou a acelerar e ganhar mais formatos. Quando a gente viu, a gente estava muito grande e ele era o meu maior cliente, cara, em questão de 8, 10 meses. Né? A gente, nessa época, estava faturando com eles mais de 1 milhão por mês, né? E a gente falou, poxa, crescemos, a hora que a gente desenvolveu o produto, foi um dos nossos primeiros clientes, a gente começou a crescer e já está faturando 1 milhão por mês. A gente começou a olhar, falei, vamos ver o que vai dar. Não deu 2 meses, eles falaram, olha, a gente precisa comprar vocês. Como assim precisa? Vocês estão com tanta propriedade intelectual que vocês desenvolveram para a gente que não faz mais sentido a gente ver essa fatura crescendo e vocês, com esse brilhantismo e tal, a gente quer convidar vocês para vir para o grupo. Então a gente quer adquirir vocês e vocês virem para dentro da gente. Né? Então isso para mim foi muito bom, porque, cara, é uma empresa nova, né? A gente já estava lá com 18 meses de empresa, fizemos um exit 100%, vendemos a empresa. Todos os nossos funcionários, né, que já estavam com a gente já de outros carnavais, de outras empresas, também vieram com a gente para o grupo, né, era um grupo de empresas, e a gente virou funcionário, né, eu ainda tive um pé no advisory lá, né, no conselho consultivo, para continuar toda essa jornada de você fazer produtos digitais para toda a cadeia de mercado B2C de alimentos. Né? Então, nosso negócio cresceu, todo mundo foi muito bem empregado e deu super certo. Né? Esse foi o último exit, mas foi uma coisa muito legal. E super rápido, né? Porque, gente, 18 meses é muito rápido para uma empresa ter uma saída dessa, inclusive de 100%, e ser adquirida. Então, é um caso bem específico, bem diferente, porque normalmente uma jornada de startup demora anos ali para ela ter uma venda. Mas é legal porque esse playbook a gente conhece muito, né? Então, é a 5ª startup. Sim. Né? Então, muitas coisas a gente já faz de forma empírica, consegue validar de forma empírica. Sempre meu mercado foi B2B. Né? Então, a gente sempre faz transformação digital para o mercado B2B. Então, tudo que tem nesse mercado, que gera performance e tal, cara, a gente conhece muito, né? Então, aquele track record que a gente fala que é muito importante, né? Tem 2 coisas que são muito importantes nesse mercado. Tanto o track record de fazer o negócio, quanto o track record dos sócios, né? Sim. Quem são os sócios e o que eles já fizeram, por isso eu vou aportar neles. Cara, foi isso. Sem dúvida. As pessoas certas, com o PMF, que é o Product Market Fit certo, e ainda com o cliente ali certo para fazer as coisas acontecerem. E um cliente que virou quem fez a aquisição ali do negócio. Pois é. Isso é muito importante. Parabéns, Teshima. Uhum. Mas conta um pouquinho mais. Eu queria que você compartilhasse um pouco. Você acabou de falar da transformação digital, né? Como é que você vê esse mercado, né? O B2B? Quais são as principais oportunidades que as empresas estão oferecendo, né? Como é que você vê o mercado de transformação digital? Eu vou falar, não o mercado aberto, mas um mercado que eu estou muito próximo hoje, né? Que é o mercado da família. Né? A família empreendedora, a família que é dono da empresa, que é um negócio que não é a empresa listada na bolsa, mas é aquele negócio que está entre os 300 milhões de faturamento aos 7 bi. Tá. Então a gente tem muita empresa empreendedora no Brasil que está em processo de transformação digital. E é aqui que eu tenho me especializado. Né? Por quê? Muitas vezes, né, a família empreendedora que não está à mercê de uma multinacional, ela não tem oportunidades de ver processos e de enxergar nuances de futuro, tendência e inovação que vem de fora para dentro. Ela olha o mercado dela nacional, ela até exporta, mas o competidor, a forma dela ver, ela está no mercado nacional. Quando ela está nesse mercado e olhando isso dessa maneira, ela perde, não é que ela perde, mas ela não tem algumas características que agora na nova economia, quando eu chamo isso de nova economia pós-pandemia, ela tem visto o mercado dela perder margem, perder espaço, perder share of wallet, e ela não sabe por quê. Então, esta inovação, muitas coisas que estão acontecendo,
E ela acha muitas vezes que deu certo, porque ela fala assim, não, eu já estou no mercado digital. E ela está num front-end digital. Então ela tem toda a indústria dela, muitas vezes com processos analógicos que funcionam, né? Mas ela tem lá a lojinha dela no digital. Mas ela não se preparou para tudo que precisava. Então ela não tem workflow, processos, omnicanalidade, omnipresença, toda a parte do marketing digital que precisa ser muito bem feito para você ter o correto awareness e posicionamento de marca. Todas essas coisas, quando elas não estão integradas com a parte de trás dessas empresas, não adianta tu gerar mais venda porque o seu lead time de entrega no mercado continua o mesmo. Porque você ainda tem processos manuais, Não é só ter um e-commerce, né? Não é só ter a frente digital. A sua parte de trás, ela também tem que ser digital. Então, quando eu olho isso, falta o workflow, faltam muitas características que não se tem no mercado comum. E aí essas empresas estão perdendo tração, estão perdendo o mercado. E eu entro exatamente nisso, né, nesse processo. Hoje, muitas vezes, como conselheiro, como advisor, né, auxiliando os principais executivos a olharem essa camada e recuperar as margens perdidas que ele está perdendo no mercado. Né? E com uma visão de futuro e tendência, por quê? Porque a próxima disrupção dele não está num produto grande, está no mercado que está mudando. Né? Então, a brincadeira do novo normal, né? Ela mudou para vários consumidores. O consumidor está diferente. Então, se essa família que criava produtos e funcionou durante 60 anos está com produtos no mercado ainda e não se atualizou isso, cara, como é que vai ser a próxima jornada dela nos próximos 10 anos? Sim. Porque o mercado está mudando. O cliente está mudando. Né? Então, vou falar coisas óbvias, né? Adolescente não quer mais carro, né? Os filhos de família empreendedora não querem mais fazer a sucessão e assumir a empresa do pai. Por quê? Porque o cara quer outra coisa, ele está aprendendo outras coisas. Então o mercado está mudando de uma forma muito drástica, né? E como é que a gente faz esse negócio ter perenidade? Sim. E como conselheira, né, pensar sempre na longevidade, né, como você disse, para essa empresa durar bastante tempo. Isso é um dos principais pilares que a gente olha com relação ao conselho, como é que a gente tem uma empresa longeva? E você acabou de trazer um ponto super importante, que é os filhos muitas vezes não querem a sucessão, eles querem experienciar outras coisas, né? E aí você tem que preparar quem vai estar dentro desse processo ali, qual é o CEO que você vai trazer para dentro, qual é o board de conselho que você vai construir para fazer o negócio ter sequência, porque ninguém é infinito, né? As pessoas um dia se vão. Não, a gente está aqui exatamente para ajudar, né, a família e a gestão. Então, a governança que a gente imprime, né, e que a gente traz para o negócio é para dar segurança do patrimônio e para que a gestão seja acompanhada a nível de fazer uma entrega que adeque às necessidades, que traga o resultado esperado, mas que não fique só à mercê do que ele enxerga. Porque quando a gente entra, né, a gente conhece muito de conselho, fala de ambidestria corporativa, fala de futuro, tendência e inovação, fala de governança, a gente sabe que a gente olhando o mercado para coisas que estão acontecendo não simplesmente para o nosso mercado, a gente consegue ver sinais de mudanças de comportamento que são importantes para o que a gente entrega, seja produto ou serviço. E uma empresa sempre entrega produto ou serviço. Se a gente não se preparar para isso e não ajudar os empresários para este formato, como é que a gente faz para resolver o problema? Exato. E uma coisa importante também é quando a gente atua no conselho das startups. Muitas vezes o startupeiro que está ali não é porque ele pegou um projeto do pai, não, que ele está sendo sucessor, não é porque ele criou aquele projeto, criou aquela ideia, ou aquele produto ou serviço e está oferecendo isso no mercado e está desbravando aquele mercado para fazer acontecer, que eu falo que são os investimentos de risco. E o conselho também tem o papel de trazer ali insights, conexões, coisas que ajudem aquela startup a ir para um próximo nível, né? Que é um outro cenário do conselheiro, né? Né, Teshima? Porque não é só deixar o legado, não, é tracionar um modelo de negócio e ajudar com que as pessoas cresçam ali dentro daquela empresa. E eu sempre falo que no conselho consultivo, a gente está ali estamos como advisor, né? Exato. Dando insights, dando dicas, dando orientações. Trazendo novos pontos para que possam ser observados,
né, e levados em consideração para saber se a decisão que está sendo tomada é a melhor decisão Exato. possível. E não necessariamente a gente vai dizer qual é a decisão, não, a gente orienta. Cabe ao CEO da empresa, ao C-Level, ao board ali de diretores, tomarem a decisão do que deve ser feito, né? Porque como conselheiro, a gente está ali na orientação, está ali na construção, está olhando fora do operacional, mas quem está na execução tem que fazer as coisas acontecerem, né? E a gente está aqui para orientar, né? Exato. Trazer valor para o negócio. O conselheiro hoje, ele tem que trazer valor para o negócio. Eu sou um dos que não acredita no nose in, fingers out. A gente tem que estar dentro, apoiando quem está na entrega. Exato. Excelente. Olha, mais um bloco aqui que a gente conversou e a gente tem mais coisas para conversar e trazer insights aí para você que está nos ouvindo. Então, acompanhe, porque tem mais um bloco já já para vocês. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Group. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares.
Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para o terceiro e último bloco, onde a gente vai conversar aqui mais um pouco com o Márcio Teshima, que está trazendo muitas dicas, muitos insights valiosos aqui para você que está nos ouvindo. Márcio Teshima, eu queria que você contasse um pouco mais sobre o papel do conselheiro, o que o conselheiro precisa ter e fazer. Como é que você vira um conselheiro, né, de uma empresa? Conta pra gente. Essa é uma pergunta bem legal, porque tenho muitos amigos que me procuram e falam assim, Tex, agora chegou o momento de eu ser conselheiro. Eu falo, nossa, que legal. O que aconteceu? Ele falou, não, fui demitido e agora estou pronto para subir uma outra carreira. A maioria das pessoas acham que é uma coisa assim de estalar o dedo e se transformar. Essa jornada, ela acontece para mim há mais de 15 anos e é uma jornada que eu não me preparei de forma correta, as coisas foram acontecendo, as empresas foram adquiridas e eu fui subindo para o conselho das empresas. Né? E não tinha estudo, eu tinha as minhas convicções e eu não sabia como me portar no conselho. Por causa disso, eu não tinha os melhores resultados. E o conselheiro não é um cara que vai lá pôr o dedo, cutucar. O conselheiro come pelas beiradas. Né? A principal coisa é porque ele tem que congregar, ele tem que trazer o nível de consciência de todo mundo para o nível dele, para aquele ponto, para que as melhores decisões para a empresa sejam tomadas, né? E quando as pessoas vêm e falam assim, não, agora eu estou preparado, grande erro das pessoas, porque quando a gente é executivo, a gente quer executar. Exato. A gente quer fazer acontecer as coisas naquele timing, entendeu? O timing da entrega, como conselheiro, não é nosso, né? Então, e a gente tem que olhar por várias outras coisas, por vários outros âmbitos, porque não é só o âmbito da empresa, né? Não é só o âmbito da entrega. O executivo, ele tem um timing curto e muitas vezes a gente tem que ficar pensando por que ele está fazendo daquele jeito, se ele não está só privilegiando aquele ano dele, que é o bônus, que é a entrega final e tudo mais. Nós olhamos uma entrega maior, falando da propriedade, da perenidade, né? Como é que aquilo vai no compliance, né? Como é que aquilo se apresenta à sociedade, entendeu? É muito importante a gente olhar todas as características, se tem um capitalismo consciente envolvido, se tem ESG, se aquilo tudo não está só no papel, é de verdade na empresa. Então, quando me fala que virou a chave, eu só posso falar pro cara, poxa, legal, sinto muito lhe informar que tu tem no mínimo 5 anos de estudo agora para se preparar, porque não dá para fazer isso de uma hora para outra. Um exemplo que a gente faz é na sua mentoria, né? Quando você está na mentoria, né, o próprio papel do mentor, e é o que a gente congrega lá, é para dar mais visibilidade, mais critério às ações do empreendedor, a fim de não tirar ele do rumo. Sim. Não é para ele entregar o que a gente acredita, é para a gente gerar mais essência e mais conteúdo para que ele consiga fazer sua própria entrega dentro da própria convicção dele de que aquilo dá certo. Exato. Se a gente for falando o que a gente enxerga de mercado, o cara pivota. E aí não é mais a empresa dele, lá na frente ele vai ficar chateado com a gente porque pivotou o negócio, né, e não é mais a vontade dele. Então, quando a gente está, por exemplo, nesse processo de mentoria, a gente usa muito do que a gente usa no conselho, porque a gente traz as pessoas para um nível de consciência que ela não está sozinha. E muitas vezes o conselho, que inclusive ele é feito para congregar, ele não é feito para entrar em desavenças. Essas coisas elas têm que ser muito bem colocadas e de forma sutil para que não gerem um problema. Por quê? Muitas vezes a não congregação dessa informação pode fazer com que o negócio não vá para frente. E é um negócio que era muito importante para a empresa, né? E como a gente está votando, né? Então se a gente perder a mão e não souber defender o interesse do que a gente está enxergando,
a gente pode perder numa votação e não ir para o caminho que a gente mais acredita para o negócio. E quando a gente não vai para o caminho que a gente mais acredita, a gente não está colaborando. Você trouxe um ponto que é a colaboração e também o aspecto da mentoria, né? Eu tenho uma mentoria, chama Mentoria LPA, eu tenho um método LPA, eu tenho alguns infoprodutos também que envolvem trazer a startup desde da iniciação até o equity, né? A captação de recurso, até mesmo uma saída, uma venda. E nessa mentoria, que eu faço uma imersão final, onde eu convido mentores, o Master Team, eu tenho o prazer de ter ele lá na banca, de estar ali avaliando as startups, estar trazendo insights, conselhos super valiosos para as empresas. E é exatamente isso, a gente tem que orientar, mas cabe ao empresário tomar a decisão do que ele tem que fazer, entender, tá aqui, ó, a gente tem essas alternativas de caminho, quem decide é você para onde você vai, é o empresário que decide para onde ele vai. Porque realmente, se a gente for abrir o mercado, a pessoa vai ver N possibilidades e vai acabar pivotando o modelo sem ele tomar a decisão. Então, cabe muito isso à mentoria, ao conselho de, olha, você tem essas alternativas que eu acho que fazem sentido, mas cabe a você entender para onde ir. Eu sempre falo, buscar a captação, por exemplo, de investimento para quê? Para que você vai buscar o recurso? Para que você vai buscar o investimento? E o que você vai fazer com ele? E entender também, será que é a hora? E aí analisar. Porque na hora que a gente toma algumas escolhas, a gente tem que entender o que vem com elas. E muitas vezes uma captação no momento que você realmente não está precisando, pode ser que a escolha não seja mais certa. Ou também num momento de desespero, também é complicado. Então tem muitas coisas que tem que analisar e a gente trabalha muito isso em mentoria, isso é muito importante. Mas, Teshima, eu ainda tenho mais coisas para conversar com você. E eu queria ainda que você trouxesse um pouco de como é que você vê o papel das parcerias estratégicas no crescimento das empresas de tecnologia, especialmente aquelas que estão em estágios iniciais de desenvolvimento. A gente falou da mentoria aqui e não deixa de ser parceria estratégica também, mas como é que você vê? Cara, eu vejo... Eu não vou falar que é essencial, porque cada caso é um caso, né? Mas eu vou trazer alguns parâmetros porque eu acho que é importante. Uma startup, a única coisa que ela tem no começo é o sobrenome do dono. Porque ela não é conhecida, o produto ainda não é acreditado, porque muitas vezes ele está à frente do tempo, ele não está no correto no product market fit ainda, então ele está ali se encaixando, pode pivotar ainda. Tem uma certa necessidade e um certo formato, mas ele ainda depende do sobrenome do dono. Então, ela era a Forcycle do Tex, né, do Márcio Teshima. E isso explica muita coisa. Por quê? Porque atrás do Tex tem uma acreditação, né? Então, quando a gente está no mercado e já tem um track record, isso é muito importante para a gente utilizar. Quando a gente não tem esse track record, né, e a gente está acessando o mercado, e às vezes o mercado nem é só nosso, o mercado está aí, e a gente está se inserindo nele, é uma coisa nova. Quando a gente busca essas parcerias estratégicas e faz essa sinergia, este negócio ele tende a dar muito mais certo. Por quê? Porque ele já está no mercado, e eu tenho um produto que pode ser ofertado e pode ter sinergia. Essa parcerização é que faz com que eu tenha acesso àquele mercado, que se eu fosse fazer sozinho, eu demoraria muito mais tempo, teria muito mais gasto de recurso. E startup, a gente sabe, não tem recurso sobrando e não tem tempo. Sim. Né? Meu produto é inédito. Mas se for legal, alguém vai entender e vai fazer, porque é só colocar dinheiro para fazer. Ah, tá, mas eu tenho o segredo da Coca-Cola. Amigo, isso não é condição sine qua non de que alguém não vá fazer. Exatamente, principalmente com a tecnologia aberta aí, a gente tem que ter realmente ir e fazer, né? Pois é. Ir e fazer, que eu acho que é o que às vezes as pessoas falam, eu tenho uma ideia, só que assina um NG para te compartilhar essa ideia. Peraí, compartilha a ideia, deixa a gente te orientar, deixa a gente te mostrar, porque eu não vou desenvolver a sua ideia. E essa parcerização estratégica, hoje, quando conselheiro de nova economia, que é o que eu me julgo, né, um conselheiro digital, eu acho que isso é muito importante para o negócio, porque a gente tem que trazer valor. O conselheiro não é só aquele cara que olha a planilha, é aquele cara que vê os defeitos, lógico, ele
tem que olhar a governança, ele tem que olhar toda a parte contábil, toda a parte fiscal, tudo que precisa ser feito, mas eu acho que ele também tem que agregar valor ao negócio. Ele tem que ver oportunidades de negócio para o CEO, para a empresa. Eu acho que essa congregação ela precisa existir. E o conselheiro, ele tem que pensar nessas parcerizações estratégicas. Ele traz coisas para a empresa que pode, inclusive, levá-la para uma nova linha de produtos, novas viradas, que devem se tornar novos negócios, Perfeito. inclusive, entendeu? Aproveitando que a gente é conselheiro Trends Innovation, a gente olha as tendências de inovação, nós dois temos a formação pela Inova Business School. Quais são as tendências que você vê para esse mercado das startups envolvendo tecnologia? O que você acha que não tem como não ter? O que não tem como não ter, eu vou falar de uma coisa disruptiva, né? Eu trabalho com IA desde 2012, né? Já fiz um exit em 2014, e a IA de novembro do ano passado para agora, ela é outra coisa. Sim. Né? Então, assim, ela é acessível. Hoje eu não preciso mais ter pessoas muito especializadas para entregar um produto, eu consigo contratar modelos e empresas que me ajudam na entrega. Tem muita especialização para isso. Né? O que eu estou vendo que vai ser, não está para perto, mas a gente já começou a ter outras óticas, é sobre a computação quântica. A computação quântica, ela vai dar um salto. Eu estava com ela na cabeça. Ela vai dar um salto. Por quê? A gente precisa entregar o primeiro componente, como se fosse o primeiro tijolinho para construir a casa. A hora que a gente entregar esse primeiro tijolinho, essa casa vai ser construída em 2 meses. Então, assim, parece que assim, eu não tenho nada, mas a partir do momento que eu tiver, esse negócio vai dar um boom de forma absurda. Fica então com a dica aí da computação quântica. Mas para a gente fechar aqui, eu queria fazer um jogo de palavras com você. Vamos lá. Eu vou te dizer uma palavra e você vai dizer o que ela representa para você. Em outra palavra. Vamos lá. Tecnologia. Meio de vida. Gestão. Tranquilidade. Startups. Meio de vida também. Parcerias. Necessidade. Mentoria. Conhecimento. Transformação. Conhecimento. Inovação. Absorção. Experiência. Cabelo branco. Sonho. Sonho. Curtir com a família todos os finais de semana. Liderança. Precisa assumir cada um o seu papel para ser líder do que você está perto. Excelente. Olha, ele foi muito bem aqui no jogo de palavras, super rápido. Márcio Teshima, eu quero te entregar uma lembrança aqui da Gran Final, que faz doces maravilhosos. Muito obrigado. E também um produto da nossa outra empresa parceira, que é a Dux. Opa! Que é de inovação em saúde humana. Isso aqui é para você te proteger e proteger sua família também contra germes e bactérias. Pode passar no corpo, no rosto, na pele, protege por um tempão aí, ajudando. Obrigado, agradeço. Vocês. E queria te pedir para você compartilhar os seus contatos. Quem quiser te acessar, te acompanhar nas redes sociais, conhecer mais sobre a sua trajetória. No Instagram, pode procurar conselheiro.futuro. Vai cair numa página dedicada minha que eu falo desses temas. Ou procura Márcio Teshima no LinkedIn. Né? Eu tenho o prazer de receber todo mundo e ficarei feliz de receber mensagens falando aqui, né, da nossa entrevista. Fica o call to action para vocês nos acionarem nas redes sociais para que a gente possa fazer parcerias e negócios estratégicos. Excelente. E acompanhe o programa LPA e Você também no nosso site www.lpaevocê.com.br, no nosso Instagram, @LPA e Você. E também me acompanhe nas minhas redes sociais. Me acompanhe no Instagram, @Lilian_Primo Albuquerque, ou também no LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. Ou se ficou na dúvida, vai lá no seu navegador e digita Lilian Primo Albuquerque, que vai aparecer várias coisas para você.
Então eu quero agradecer mais uma vez você que esteve aqui nos ouvindo, agradecer mais uma vez ao Márcio que está aqui com a gente, agradecer a toda a nossa equipe que faz tudo isso acontecer e que você nos encontre no próximo episódio.